O que é que eu vou tentar passar para vocês hoje aqui? É um circuito de força e de comando, certo? Da partida direta de um motor elétrico, certo? O que vem a ser essa partida direta? Partida direta a gente pode entender como sendo a maneira mais simples que você tem, né, de se ligar um motor elétrico à rede, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um circuito de força, que é o circuito que vai levar tensão para o motor, que vai energizar o motor, e vai fazer um circuito de comando, que é o circuito que comanda esse circuito de força, certo? Então, o objetivo vai ser esse aqui, ó. Partida direta do motor elétrico, certo? Partida direta simples. Então, o que é que a gente vai fazer? Circuito de comando, circuito de comando, circuito de força, né? Circuito de força, certo? Então, o circuito de força aqui, e aqui a gente vai fazer um circuito de comando. Esse circuito de força também é chamado de circuito principal, que é ele que leva tensão para o motor. Esse circuito de comando, ou circuito auxiliar de comando, é o circuito que vai fazer o comando deste de força, certo? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Se eu quero ligar o motor, a gente vai estar utilizando o motor trifásico, certo? Então, a gente vai ter aqui as três fases. Esses traços que eu faço aqui são os condutores. Então, três fases, a gente vai chamar de R, S, T, certo? Se eu quero fazer um circuito de força, certo? Estou fazendo um circuito de força, então eu tenho que primeiro fazer o quê? Me ligar na segurança. Então, primeiro eu vou colocar o quê? Essa simbologia aqui a gente vai dizer que é para F1, que é para proteger o circuito. O que seria isso aqui? É uma simbologia de um disjuntor tripolado, né? Pega as três fases aqui, ó. Peguei três condutores, saí aqui, ó, vim da rede, cheguei em cima do disjuntor tripolar, saio aqui embaixo. Então, fazendo isso, eu estou colocando um disjuntor tripolar e serve o meu circuito de força que vai ligar o motor. Ou seja, estou protegendo o meu circuito contra curto-circuito, né? Depois disso, eu vou precisar colocar um dispositivo que vai comandar. É ele que vai dizer se passa a tensão e quando passa a tensão para o motor. Esse dispositivo a gente vai chamar ele, né, de K1. O que vem a ser esse K1? Isso é uma simbologia que a gente vai estar utilizando para dizer que é um contator. O que vem a ser um contator? Um dispositivo eletromecânico de manobra, né, que quando você energiza a bobina dele, a gente vai comentar ali, certo? Ele comuta os contatos, ou seja, eu estou simbolizando aqui, ó, três contatos dele, certo? Desse contator. E esses três contatos estão abertos. Quando eu mandar energia para a bobina desse contator, o que acontece? Isso aqui vai e fecha, deixando passar essa tensão para o motor, certo? Depois disso aqui, ó, então já coloquei o dispositivo que vai, né, poder comandar o ligamento desse motor. Aqui eu vou colocar um dispositivo de proteção, né, para proteger o motor contra a sobrecarga, né? Estou usando essa simbologia e esse dispositivo que a gente vai chamar de RFT1, é o que a gente chama de relé térmico, o relé bimetálico de sobrecarga. Qual a função dele? Proteger o motor elétrico contra a sobrecarga, certo? Ou seja, uma carga excessiva. Se eu colocar uma carga excessiva no eixo desse motor, esse relé vai detectar isso e vai disparar, né? Então, o que acontece? Depois disso, eu coloco meu motor aqui, ó, certo? Meu motor trifásico. Cheguei às três fases dele. Lembre-se que ela veio daqui da rede, passou pelo disjuntor, depois contator, relé, térmico, depois motor, certo? Então, quando é que esse motor vai ligar? Esse motor vai ligar só apenas quando eu ligar o contator K1, isso aqui fechar, certo? Vai passar atenção para esse motor. Só assim ele vai começar a girar, certo? Como é que eu vou ligar esse contator? A gente entra no circuito de comando, certo? O circuito de comando vai fazer isso para a gente. Então, qual vai ser a função do circuito de comando? Vou botar aqui. Eu vou apertar um botão que eu vou chamar de S1, poderia ser dele, certo? Vou chamar de S1. Quando eu pulsar esse botão, é um botão de pulso, eu aperto. Ele fecha o contato que está aberto e abre o que está fechado, mas quando eu solto, ele volta ao normal. Então, apertei S1, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele ligue a bobina de quem? De K1.
Ou seja, eu vou mandar tensão para a bobina do contator K1. Quando eu mandar tensão, esse contato aqui não pode o quê? Fechar, ligando o motor. Certo? Então, inicialmente, eu quero que faça isso. Apertar esse 1, ligar K1 e permanecer ligado, porque eu quero ligar o motor. Certo? E se eu apertar o botão que eu vou chamar de S0, eu quero que desligue esse contator K1. Porque quando eu apertar S0, desliga K1. Se ele tivesse fechado, ele ia abrir e desligar o motor. Então, basicamente, o circuito de comando da gente tem que fazer isso aqui. Certo? Vamos começar o circuito de comando. Pega uma fase, pode ser qualquer uma dessas 3 fases aqui. Pega a fase R, por exemplo. Fase R aqui. Estou começando o circuito de comando. Novamente, sempre que eu começo o circuito, começo pela parte de proteção. Vou fazer aqui um disjuntor. Aqui um disjuntor monopolado. Já que o circuito de comando é um circuito monofásico, né? Certo? Protegi o meu circuito de comando contra curto-circuito, colocando um disjuntor aqui, continua o meu circuito, certo? Esse relé, eu não disse a você que ele estaria monitorando o motor contra sobrecarga. Se ele detectar uma sobrecarga no motor, eu vou ter contatos auxiliares desse relé térmico que vão comutar. Está fechado, abre, está aberto, fecha. Então eu vou usar um contato desse aqui no circuito de comando. Certo? Vou chamar de 95 e 96, certo? Normalmente essa é a numeração. E a simbologia vai ser essa aqui. FT1, né? FT1, por que FT1? Porque ele está aqui, FT1, certo? Ele está monitorando a corrente que passa pelo motor. Deu sobrecarga, 95 e 96, não estou dizendo que é um contato fechado. Deu sobrecarga, ele vai e abre. Vai desligar tudo que está aqui embaixo. Certo? O objetivo é esse.